Imagine que você não tem notícias da sua filha há 9 meses. É uma jovem que saiu para pedalar em uma manhã comum e nunca mais voltou. De repente, você recebe uma ligação de um amigo dizendo que viu algo na TV que poderia mudar tudo. Uma imagem estranha está circulando em uma foto Polaroid tirada dentro de uma van. Uma das meninas é assustadoramente parecida com a sua filha. Todos os detalhes batem. Um livro que era o preferido dela está na imagem e até uma marca na perna da garota coincide com a sua filha. Mas tem um pequeno detalhe. Essa Polaroid foi encontrada na Flórida, a quase 2.500 quilômetros de distância do Novo México, de onde vocês moram. E se for mesmo a sua filha, como ela foi parar tão longe? Quem a levou? E quem a manteve presa por tanto tempo? Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. A Tara Calico cresceu na pequena cidade de Belém, no Novo México. Ela já estava no 2º ano da Universidade do Novo México cursando psicologia. Ela era a filha mais nova de uma família muito unida, formada pela sua mãe Patty e também pelo seu padrasto John. Ela sempre foi uma jovem muito organizada e também muito pontual com os seus horários. No dia 20 de setembro de 1988, ela já tinha organizado todo o seu dia. Ela sairia cedo para pedalar um trajeto de 27 quilômetros pela Rota Estadual 47 até um ponto nos trilhos do trem e depois voltaria para casa. Ela já estava acostumada a fazer isso e tinha esse hábito praticamente todos os dias. Naquele mesmo dia, ao 12:30, ela tinha combinado de encontrar o namorado para jogar tênis e depois, às 16 horas, tinha sua aula na faculdade. Só que teve um grande imprevisto. Assim que ela saiu para pegar a sua bicicleta, ela percebeu que o pneu estava murcho. E foi exatamente por esse motivo que ela precisou pegar a bicicleta da sua mãe. E ela era rosa neon com os cabos amarelos. Então, aonde ela passasse, ela com certeza não passaria desapercebida. Às 9:30, ela se despediu da sua mãe, disse que chegaria em casa ao meio-dia e saiu pedalando ouvindo o seu Walkman. E essa foi a última vez que a mãe conseguiu ver a sua filha. Quando deu 12:30 e ela viu que a filha não tinha chegado em casa, ela já começou a ficar um pouco desesperada, visto que aquilo fugia totalmente do padrão da filha dela de ser muito certinha com os seus horários. Ela ficou tão desesperada que assim que o John chegou em casa para almoçar, ela já pediu para eles saírem para procurar a Tara. Eles começaram a refazer o caminho dela. Aquela Rota 47, ela era muito longa, extensa e também aberta. Então, se a jovem estivesse voltando ou estivesse em algum lugar do percurso, com toda certeza eles a encontrariam. Eles andaram por vários quilômetros, procuraram em todos os lugares e não encontraram nem a sua bicicleta. Em um único ponto foi encontrado a fita cassete que a Tara ouvia e ela estava bem no acostamento. Um pouco mais pra frente, eles conseguiram encontrar o seu Walkman também danificado. Para a família, naquele momento, o que parecia é que a jovem teria jogado o seu aparelho de algum carro em movimento. Eles ficaram muito preocupados com a situação e avisaram a polícia imediatamente. Apesar das investigações já terem começado naquele momento, algumas fontes dizem que a polícia não tratou o caso com a urgência que merecia. Como a Tara tinha 19 anos, os policiais acreditavam que ela teria fugido voluntariamente e também ali na cena não havia indícios de crime e isso fez com que a investigação demorasse um pouco para ser levada a sério. Mesmo assim, as buscas continuaram, os policiais começaram a conversar com algumas pessoas que tinham passado naquele local, que confirmaram que viram a Tara pedalando naquela manhã. E uma delas lembrou de algo totalmente incomum. Tinha uma caminhonete antiga do ano de 1953 seguindo a Tara naquela Rota 47. A testemunha disse que aquela caminhonete estava tão perto dela que era impossível não chamar a atenção. Com todos os depoimentos colhidos, a polícia conseguiu estimar um tempo que ela desapareceu. A última confirmação visual foi feita às 11:45 e ela já estava retornando para sua casa. Então, o que quer que tenha acontecido, ocorreu das 11:45 até o 12:05 e era uma janela muito curta de tempo. E quem levou a jovem também levou a sua bicicleta. Isso porque ela não foi encontrada. Além desse depoimento, a polícia também trabalhava com a hipótese de um acidente. Eles procuraram vestígios por toda a Rota 47, mas nada foi encontrado. Não havia peças da bicicleta, não havia nenhum sinal de roupa ou então arranhado no chão. Inúmeras buscas foram feitas, a polícia conversava com testemunhas, eles usaram helicópteros e também cães farejadores em busca de qualquer sinal que pudesse indicar o que aconteceu com a Tara. Mas todos os esforços pareciam em vão, eles não conseguiam encontrar nenhuma pista e nenhum sinal do que tinha acontecido, e
por esse motivo, com o passar do tempo, a investigação não avançava. No dia 15 de junho de 1989, a Tara já estava desaparecida há 9 meses. Foi quando algo muito estranho aconteceu. A cerca de 2.500 quilômetros da onde a família morava, lá na Flórida, uma mulher estacionou ao lado de uma van no estacionamento de uma loja de conveniências. Assim que ela desceu do carro, ela percebeu que tinha alguma coisa errada com aquela van. Isso porque na parte de trás não tinha nenhuma janela. Ela entrou, fez suas compras e quando saiu, a van não estava mais lá, mas no local tinha uma foto Polaroid. Quando ela olhou a foto, ficou desesperada e chamou imediatamente a polícia. Ela mal conseguia descrever o motorista daquela van, disse apenas que ele tinha uma média de 30 anos de idade e que usava um bigode. Aquela imagem logo ganhou uma grande repercussão na mídia, isso porque ela fugia totalmente do padrão, e foi então que um amigo da família Calico que estava assistindo a reportagem, assim que ele viu aquilo, ele decidiu ligar para a família. Na foto, uma jovem aparece com a boca coberta por uma fita, e ao lado dela também tinha um menino que estava nas mesmas condições. Mas o que mais chamava a atenção era a semelhança da garota com a Tara. Ela tinha uma manchinha na panturrilha direita que se parecia muito com uma cicatriz que a jovem tinha desde a infância por conta de um acidente de carro. E além disso, ao lado da mulher também tinha um dos livros preferidos da Tara. Inicialmente, muitas pessoas começaram a acreditar que aquele menino que estava com ela era o Michael Hanlon, uma criança de apenas 9 anos que também desapareceu no Novo México alguns meses antes da Tara. O Michael sumiu no dia 21 de abril de 1988 durante uma viagem com a família às montanhas Zani. Enquanto os adultos estavam montando o acampamento, ele se afastou e desapareceu. As buscas começaram, mas antes que elas fossem concluídas, caiu uma grande nevasca na região e escondeu qualquer pista que a polícia pudesse encontrar. E essa foto Polaroid não só acendeu a esperança da família da Tara, como também da família do Michael. As duas famílias se juntaram e decidiram viajar para a Flórida para ver aquela imagem pessoalmente. E aquilo trazia uma esperança na família e também um certo conforto, porque agora eles acreditavam que os filhos ainda estavam vivos. Mas pouco tempo depois, essa esperança acabou se quebrando. Em junho de 1990, os restos mortais do Michael foram encontrados a cerca de 11 quilômetros de onde a família estava acampando. E a conclusão da polícia foi que ele havia morrido por exposição ao frio. Então, se aquele menino não era o Michael, será que a mulher da foto era a Tara? Apesar da família acreditar 100% que aquela era sua filha, para muitas pessoas isso não era uma verdade. O FBI ele foi muito cauteloso naquele momento e ele disse que na realidade aquilo era inconclusivo. Já o Reino Unido ele afirmou que aquela era a Tara. Mas o Laboratório Nacional de Los Alamos, lá nos Estados Unidos, eles concluíram que aquela moça da foto não era a jovem. Isso porque alguns detalhes na fotografia levantavam muitas suspeitas. O investigador responsável observou que se a mão da menina estivesse amarrada para trás, o seu ombro estaria tensionado. Mas isso não aparece na imagem. A impressão que dá é que a moça estaria sentada em cima das suas mãos. Outro detalhe importante era a fita em sua boca. Se ela tivesse sido colocada há muito tempo, haveria sinais de irritação na pele, vermelhidão e marcas. Mas não tinha nada disso. E isso indicava que a fita tinha sido colocada recentemente e talvez somente para tirar a foto. Mas aí veio uma grande pergunta. Se a foto já estava totalmente estourada na mídia e aquilo não se passava de uma grande brincadeira, por que ninguém apareceu para desmentir a história? Mas aquela não foi a única foto estranha que apareceu. Logo depois, mais duas outras surgiram. A primeira foi achada em Montecito, na Califórnia, perto de um canteiro de obras. Nela, o rosto da jovem aparece borrado, mas o que chama a atenção é aquela mesma fita na sua boca. Mais uma vez, a Patty confirma que aquela foto é da filha dela. Só que dessa vez por um detalhe que apareceu em sua têmpora, que era muito parecido com o que a sua filha tinha. A segunda foto apareceu em 1990 e nela é possível ver uma mulher sentada em um trem da Amtrak junto de um homem. Ela está com as mãos aparentemente amarradas de forma sutil, com os olhos cobertos por gases e também usando óculos grandes com uma armação preta.
Só que dessa vez a Patty não acreditava que se tratava da sua filha, porque aquela imagem parecia muito forçada. Ambas as fotos circularam bastante em blogs e tabloides, mas nenhuma delas foi confirmada em fontes confiáveis. Nenhum jornal sério, como o The New York Times, por exemplo, sequer chegou a repercutir as imagens. Como o caso não era solucionado, um grande boato começou a se espalhar. Muitas pessoas começaram a acreditar que a Tara teria caído na mão do David Parker Ray, que era um infame assassino. O rancho onde ele vivia não ficava muito longe da região que a Tara desapareceu. Apesar de toda a especulação, o FBI ele descartou qualquer possibilidade do David ter algum envolvimento no caso da Tara. Isso porque ele mantinha todos os registros detalhados da sua vítima e em nenhum momento foi encontrado o da jovem. O caso da Tara acabou esfriando no ano de 1990 e em 1998 ela foi declarada oficialmente morta, vítima de um homicídio. Uma das teorias mais discutidas surgiu anos depois, com algumas declarações do xerife do condado. Segundo ele, 2 adolescentes que conheciam a Tara a teriam atropelado por acidente enquanto ela pedalava. A intenção deles era apenas pregar uma peça na jovem como uma grande brincadeira de mau gosto, mas eles acabaram se aproximando demais e o que era para ser uma grande brincadeira virou uma tragédia. O xerife acreditava que a Tara ainda estava viva depois do impacto, mas que ela estava muito ferida. Assustados com a situação, eles decidiram terminar aquilo e enterraram o corpo da jovem nos arredores da cidade. Ele disse saber as suas identidades e que naquele momento eles já eram adultos, mas por conta de não ter nenhuma prova definitiva, ele nunca conseguiu prender os dois. Só que isso pode ter mudado completamente. Em junho de 2023, o departamento do xerife fez um novo anúncio. Ele afirmou que finalmente tinha descoberto o que de fato aconteceu com a Tara Calico. Segundo eles, novas evidências surgiram que apontavam para 2 ou mais pessoas. Agora, o caso segue em segredo de justiça e ele está na mão do promotor. Eles apenas reforçaram uma única coisa: as pessoas que fizeram aquilo sempre estiveram na cidade. O que se sabe é que esse caso foi negligenciado por muitos anos e as reportagens locais indicam que havia corrupção no antigo departamento do xerife. Há ainda quem diga que o filho do oficial teria algum envolvimento no crime e foi por esse motivo que o caso foi tão abafado na época. As antigas autoridades sempre negaram isso, mas os novos investigadores parecem estar muito confiantes de que eles de fato têm alguma coisa muito sólida. Só que rever as provas de 35 anos atrás requer um bom tempo e também eles precisam seguir as regras da época que o crime aconteceu. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não existe nenhuma conclusão sobre o caso, mas provavelmente isso está muito perto de acontecer. E se tiver alguma novidade sobre esse caso, eu trago para vocês de alguma forma. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já me ajuda com aquela força de sempre, curtindo esse vídeo e também se inscrevendo no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo!